Chega de Brasil? Deu? É hora de ir embora para aqueles que podem? Esse é o tema que eu quero tratar nesse vídeo. Eu não quero ficar apenas no tema filosófico, mas eu quero trazer aqui alguns dados e alguns insights que é importante para que as pessoas tomem as suas próprias decisões. Eu mesmo já tive a oportunidade de morar alguns anos fora do Brasil, em 97, 98. Eu fui com a família morar na Califórnia, fiquei 1 ano e meio por lá. Depois, em 2005, 2006, fui fazer pós na Espanha, da onde é minha mãe. Final de 2017 eu casei e fui embora para a Espanha novamente, fiquei de 2018 a 2020. E tenho planos de ficar sim entre ir e vir, e é justamente um dos temas pelos quais eu defendo a liberdade, para que nós possamos tomar as rédeas de nossas próprias vidas, sermos protagonistas e não dependermos de outros. Mas em meio a esse caos que o Brasil está vivendo, em meio a tudo isso que a gente passa, censura, liberdades individuais indo embora pelo ralo, corrupção escancarada, gastos públicos exacerbados, políticos cada vez mais fazendo de nós, população trabalhadora, servos deles e não eles mais funcionários do povo, como deveriam ser. E isso realmente não funciona. Cada vez mais, esse é o ponto que eu defendo o meu posicionamento econômico contra o Estado. Mas aqui eu quero trazer alguns insights que eu espero ajudar as pessoas na reflexão sobre: chegou a hora de ir embora e abandonar o Brasil de vez? Vamos falar de alguns pontos, vou trazer dados e, claro, opiniões pessoais do que eu vivi em outros locais e como nós podemos pensar nisso. E claro, para finalizar, falaremos da parte financeira, aqueles que não podem ir, como podemos nos proteger em meio a tudo isso. Então vamos adiante. Alguns dados já vêm mostrando que esse ano bate recorde de fuga de milionários, aquelas pessoas que têm patrimônio acima de $1 milhão, e vamos mostrar em dados de onde estão indo, para onde estão caminhando, da onde estão saindo, quais são os países que têm mais propensão a receber as pessoas com dinheiro e aqueles que as pessoas estão querendo abandonar o país. Claro, alguns da esquerda dirão, ao ouvir esse discurso, que ótimo, milionários não são bem-vindos, mas milionários normalmente são aqueles que geram emprego, que geram renda e que conseguiram, se não foram herdeiros, que conseguiram eles mesmos gerar produtos e serviços que satisfizeram a demanda de um grupo de pessoas da sociedade. Por isso foram recompensados com o dinheiro. Estamos falando, obviamente, dentro da moralidade e da ética, e não um grupo de político que dali se torna a maior empresa de proteína animal do mundo, ou se torna agora um grupo de energia importante no Brasil, sempre acompanhado de seus padrinhos políticos. Não, estamos falando do mercado de trabalho aberto, privado, aquele com alta concorrência, em que os empreendedores que conseguem satisfazer uma demanda de um grupo da sociedade conseguem vender, ofertar produtos e serviços que são demandados por essas pessoas e a consequência claramente é o benefício financeiro. Muitas vezes o benefício pessoal também. Eu, quando dou aula na faculdade, na Link, toda quinta e sexta-feira, Link School of Business lá em São Paulo, o que eu faço? Eu pergunto para as pessoas, por exemplo, quantas pessoas aqui têm iPhone? Praticamente 99% da sala. Eu falo, ora, se grande parte do mundo utiliza um produto ou serviço oferecido por uma empresa específica, o benefício dele foi o benefício financeiro. Portanto, isso acaba por derrubar, claro, aquela narrativa esquerdista ultrapassada, com aquele ranço que, no fundo, como muito bem explica no livro Como Funciona a Mentalidade Esquerdista, não é que aqueles revolucionários comunistas, estatistas, socialistas odeiam o dinheiro. Não, eles odeiam o fato de outras pessoas terem conseguido e eles não. Justamente porque eles não conseguiram, porque eles não são responsáveis dos seus próprios atos e terceirizam ao Estado, ao coletivo, aquilo que eles deveriam fazer e aquilo que aqueles que conseguem amealhar um resultado financeiro, um resultado pessoal em sua vida, fazem porque trabalham no âmbito individual, o que os esquerdistas abominam, o indivíduo. Eles querem transferir, espelhar no Estado, no coletivo, aquilo que a família deveria fazer. Isso explica muito bem no livro, como eu acabei de mencionar, como funciona a mentalidade esquerdista. Pois bem, antes da gente entrar em dados aqui, eu quero mais falar especificamente sobre 3 óticas. A ótica da economia, números que eu venho repetindo em vários vídeos, a ótica da moralidade e a ótica do perfil pessoal e do perfil familiar, que obviamente é pessoal
de cada um. Então vamos começar sem mais delongas e rapidamente passar pelo ponto econômico. A economia no Brasil, ela vem apresentando um cenário de deterioração que tudo indica que, se continuarmos nesse cenário, não há nos próximos anos qualquer possibilidade do país pensar em alçar voos mais altos. E aqui eu faço a primeira reflexão. Ora, se o Brasil então não tem nenhuma perspectiva no curto prazo de se tornar um país relevante, um país desenvolvido, então faz sentido ir embora. Depende do ponto de vista de cada um. Um país atrasado como o Brasil, onde quase 50% da população não tem acesso a água e esgoto tratado, significa que há muitas oportunidades de empreendimento. E se você, obviamente, tem uma condição de conseguir pensar acima do que a média por definição é medíocre, você consegue prover soluções com produtos e serviços que geram benefícios a essas pessoas. E com isso você pode ter uma oportunidade no país. Ora, eu satisfaço a demanda das pessoas, digamos, ter acesso à água, a esgoto tratado, a uma infraestrutura, a uma educação muito mais ampla. E a recompensa é você conseguir vender esse produto e serviço agregando valor a esse conjunto da sociedade. Claro que para isso você precisaria de um Estado que saia do teu cangote e libere que você possa empreender de maneira livre, o que infelizmente no Brasil não tem. Então, se olharmos sob o ponto de vista da perspectiva e da possibilidade de gerar negócios, sim, o Brasil você paga muito imposto, você não tem liberdade, é um país autoritário, é um país que hoje está implantando uma ditadura, uma semiditadura, onde as pessoas não têm liberdades individuais muitas vezes para falar, você tem perseguições políticas, presos políticos e, em paralelo, você tem uma série de oportunidades a resolver, como todas essas, por exemplo, que obviamente você precisa de coragem para peitar esse sistema. Mas se você olhar sob o ponto de vista do empreendedor, há uma série de problemas a serem resolvidos. Em contrapartida, no âmbito macro, com esse governo primata e autoritário que nós temos, a gente vê contas públicas indo para o ralo, endividamento frente ao PIB chegando muito próximo a 80% do PIB, 80% de dívida frente ao PIB. Todos os meses o governo gastando mais do que arrecada, que leva a déficits estruturais. O governo precisa se endividar mais para fechar as suas contas, como já expliquei em grande parte dos meus vídeos que estão disponíveis aqui e não quero ser repetitivo nesse ponto. Os gastos parafiscais, que foi um vídeo que eu expliquei detalhadamente na segunda-feira dessa semana, está disponível também aqui no meu canal do YouTube, como que o governo vem gastando e fazendo artimanhas e subterfúgios para que esse dinheiro não passe pelo orçamento brasileiro. Ou seja, a mesma coisa que a Dilma fazia, maquiagem fiscal, pedalada fiscal. O que deveria ser computado como despesa primária é computado como despesa financeira. Com isso não passa pelo orçamento. E eu expliquei nesse vídeo quais empresas estão sendo usadas para isso. A Engea, INEP, Fundo Clima, Petrobras, PSSA, BNDES. É por isso que cada vez mais eles querem indicar políticos e não técnicos para essas empresas para conseguirem fazer aquilo que vai em linha com o projeto de poder deles, gastando o seu dinheiro sem que passe pelo orçamento. É um escárnio. Isso faz com que, se essas despesas não entrem nas despesas primárias, não entra para computar o resultado do arcabouço fiscal, ou melhor, calabouço fiscal, que sempre foi inexequível, como explicamos nesse canal rotineiramente, matematicamente, que ele é inexequível. Mas se essa conta que o governo gasta não entra no resultado do arcabouço fiscal, ele entra no parafiscal, gastos que não passam pelo orçamento de maneira enganosa, malabarista, como eu acabei de falar, e está detalhado no vídeo, mas que faz com que o endividamento brasileiro continue crescendo. Com isso, as curvas de juros futuras sobem, o Brasil continua se endividando e cada vez mais você precisa manter juros altos para manter essa política de gasto recorrente do Estado. A moeda se desvalorizando e isso leva à inflação. Sem contar a instabilidade do Brasil. O Brasil é um país instável por natureza. Desde 1º de julho de 1994 até hoje, o real já perdeu 90% do seu poder de compra. Insegurança jurídica. Uma regra estabelecida pode muito bem um juiz monocraticamente dar uma canetada e
matar aquilo que ele tinha decidido uns anos atrás e fazer com que você tenha que pagar, ou sua empresa tenha que pagar impostos que já não deveriam mais ser pagos e, portanto, não estavam mais planejados dentro do fluxo de caixa da tua empresa, o que pode quebrar as empresas. Ou seja, o Brasil é um país instável, inseguro, onde as regras não são respeitadas e, obviamente, o grande capital foge disso. Dado é que o balanço de pagamentos, em uma das contas do balanço de pagamentos, que são basicamente 3 grandes contas: a conta financeira, a conta de capitais, que é praticamente irrelevante, e a conta corrente. A conta corrente no Brasil, ela é basicamente estruturalmente deficitária, só que o investimento estrangeiro direto, que é uma conta importante, acaba tendo um valor maior do que o déficit em conta corrente. E com isso, o investimento estrangeiro direto acaba financiando o déficit em conta corrente. Mas esse investimento estrangeiro direto, apesar de ser positivo, ele vem caindo por conta de toda essa instabilidade jurídica. O crescimento brasileiro, ao olharmos nos últimos 20 anos descontados a inflação, é medíocre. A produtividade brasileira está estagnada. Você precisa de 1 americano para o que 4 brasileiros produzem. Você precisa de 1 suíço para o que 5 brasileiros produzem. O que significa isso? É uma métrica de como você produz com os fatores de produção, capital e trabalho. Basicamente, um brasileiro produz, na média, $20 por hora trabalhada, enquanto um suíço mais de 90, enquanto um americano mais de $70. E países da nossa região, Uruguai, a própria Argentina, com produtividades de 2 a 3 vezes maior do que o Brasil. Portanto, temos aqui uma produtividade também estagnada há pelo menos 35 anos, o que dificulta a nova produção de bens e serviços com valor agregado da demanda de 2024. A gente não tem investimento em inovação, em tecnologia, o que faz com que o Brasil continue simplesmente olhando como exportação de commodities. E, enquanto isso, nós temos um presidente que fala que a estatal Telebrás será responsável pela inteligência artificial. Eu fico pensando como que os engenheiros de grandes empresas de tecnologia no mundo, empresas privadas, claro, olham isso e respondem. Deve ser com uma boa gargalhada. Portanto, o Brasil de sempre, a mediocridade de sempre, que ela vem piorando por conta do tempo, porque outros países vão avançando no mundo onde a inteligência artificial não é um futuro, ela já é o presente. E claro, cada vez mais a gente vê uma escassez de recursos. Escassez de recursos eu me refiro aqui à mão de obra mesmo. Um país onde hoje cada mulher tem por volta de 1,6 filhos, quando nos anos 60 eram por volta de 5 a 6 filhos, a gente vê uma demografia que a partir de 2070 você vai ter, segundo o IBGE, mais pessoas vivendo do Estado através das aposentadorias do que contribuindo com ela. É claro que isso é uma matemática que não fecha. Então esse é o primeiro ponto de vista econômico que faz você refletir, devo abandonar o Brasil ou não? O segundo ponto é a moralidade. A moralidade eles tentam relativizar e transformar em critério subjetivo, mas não, a moralidade é algo completamente objetivo. Ou você tem um comportamento moral e ético, ou você não tem. E no Brasil hoje, a moralidade ela foi jogada no lixo. Juízes da Suprema Corte que vêm cancelando as delações premiadas, empresários que falaram, eu roubei, aqui estão os milhões que eu quero devolver fruto do meu roubo. E o juiz, através de uma canetada, fala, não, você não roubou, aqui está o seu dinheiro de volta. Helicópteros com os seus respectivos donos envolvidos no crime organizados sendo colocados na rua. A polícia agora, de uma nova portaria do Partido dos Trabalhadores, um partido de pessoas que não trabalham, fazendo com que os policiais tenham mais dificuldade em usar arma, que não possam algemar os bandidos. Também faz a sua reflexão. O governo federal vai editar uma portaria impondo novas regras para as ações policiais e de todos os guardas civis do país. Dentre essas exigências, o Planalto pretende restringir o uso de armas de fogo nas ocorrências, definindo o emprego desses armamentos como o último recurso e exigindo justificativa em caso de uso excepcional de algemas. O país da moralidade é esse. Os bandidos estão todos soltos, seja de colarinho branco ou seja aquele que rouba teu celular na rua. Em 2 horas depois estão soltos. Um sujeito que rouba bilhões de reais ao longo dos anos, mantém a população à margem da educação e da saúde, porque os recursos foram subtraídos da população. Qual é o prêmio para essa pessoa? Se torna presidente. Um primata. Esse
é o Brasil de hoje. Portanto, não há sequer qualquer indício de moralidade nesse país. Qualquer, mas nenhum. As viagens do presidente primata, que leva mais de 100 pessoas em uma comitiva, que gasta milhões de reais para chegar numa hipócrita ONU e falar que está combatendo a fome, gastando mais de bilhão desde que ele voltou ao governo em suas viagens. Com a sua primeira-dama, que sequer sabe falar um português. Bom, o presidente primata tampouco. Portanto, moralidade não existe mais em um Partido dos Trabalhadores antiquado, onde você tem o José Dirceu, que volta à cena do crime, junto com o Alckmin, agora vice, para falar que eles merecem uma nova chance e que o Nicolas Ferreira é o problema do Brasil. Ora só, você acha que isso é moralidade? Pelo lado moral, não tem nem o que falar. O Brasil é um atraso de vida e já passou da hora de irmos embora desse país. Mas claro, olhando só apenas o ponto de vista da moralidade, muitas outras coisas estão em cena. Agora vamos falar sobre o perfil de cada um. Será que você tem o perfil para ir embora? Você deixa o lugar que você cresceu, o seu idioma principal, a sua família? São problemas. Não é tão simples chegar num lugar novo e começar uma vida nova. E é essa reflexão que eu quero trazer através desses 3 pontos que nós falamos aqui. Agora, se através da ótica econômica que mencionamos, a ótica moral, vocês e a tua família tomaram a decisão de, ok, vamos embora, qual é o próximo passo? Para onde nós vamos? Qual país nos recebe? Aonde temos condição de ir? Onde podemos trabalhar? Uma série de fatores que temos que analisar muito mais a fundo, e aqui vamos entrar com alguns dados. Olha só que interessante, essa matéria que saiu no Valor Econômico. O Brasil é o 6º país com maior migração de milionários. Ao olharmos aqui o check-out, saída de milionários do país em 2024, em primeiro lugar a China, com mais ou menos 15.200 milionários saindo do país. Vamos lembrar que a China, que cresceu na primeira década dos anos 2000, primeira década do século 21, com construção de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovia, infraestrutura por completo, e agora enfrenta uma dificuldade tremenda em transformar o país em uma economia de consumo. Isso tem apresentado amplos desafios num país com economia e partido político centralizado em uma ideologia antiquada, o Partido Comunista Chinês, que faz controle de capitais, que dificulta a livre circulação de moeda e de investimentos. Com isso, nós vemos muitos chineses comprando imóveis no Japão, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo para poder tirar o dinheiro da China. Investidores estrangeiros com receio de colocar dinheiro por lá, uma vez que controle de capital afugenta os investimentos. Em segundo, o Reino Unido, com mais de 9.500 milionários indo embora. A Índia, 4.300, a Coreia do Sul, 1.200. E em quarto lugar, o Brasil, com 800 milionários indo embora do Brasil nesse ano de 2024. E quais são então os países que mais recebem esses milionários? Emirados Árabes Unidos recebendo por volta de 6.700, Estados Unidos, sempre os Estados Unidos recebendo 3.800, Singapura 3.500, Canadá 3.200, Austrália, Itália, Suíça e obviamente o Brasil não figura nos países que recebe esses investimentos. Ao olharmos aqui onde são os países com mais brasileiros morando em 2023, temos os Estados Unidos em primeiro, com mais de 2 milhões, Portugal 513 mil, porque teve toda aquela auxílio e abertura de novos vistos de investidores, que agora estão voltando atrás. Paraguai, atenção ao Paraguai, eu venho falando muito sobre isso, 263 mil, que tem um imposto máximo de 10%. Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, já as cidades com mais brasileiros morando em 2023, tem principalmente cidades americanas, Nova York, Boston, Miami, Lisboa, Londres, Orlando, Nagoya no Japão, Atlanta, Los Angeles, enfim, o que a gente viu foi que cresceu em 9% em 2023 o número de brasileiros morando no exterior, atingindo 5 milhões, segundo o Ministério de Relações Exteriores, ou seja, mais brasileiros saindo do país para buscar uma vida melhor. E para finalizar, vamos olhar aqui o site do World Justice Index, em que ele mostra um índice geral que mostra uma série de fatores, onde
seria países com um governo que interfere menos na economia, onde você tem mais ou menos corrupção, onde você tem mais ou menos liberdade, onde o respeito à ordem e à Constituição é seguido, onde você tem uma justiça civil, uma justiça criminal, e a partir de todos esses índices é formado um ponto principal de pontuação. Ou seja, vamos olhar que no índice geral, o primeiro país aqui com melhor qualidade, mais liberdade, mais respeito à lei, é a Dinamarca, seguido pela Noruega, depois a Finlândia, Suécia, Alemanha. Guarde esses nomes, porque em todos os índices, olhando individualmente, eles também estão liderando. Agora, na pontuação geral, aonde está o Brasil? Vamos olhar ali que o Brasil se encontra na posição número 83 de 140 países. Quando nós olhamos então cada um dos índices individualmente, poder do próprio governo, ou seja, o governo ser mais restrito, intervir menos na vida das pessoas. Em primeiro, Dinamarca, segundo, Noruega, Finlândia, Alemanha, Suécia, Nova Zelândia, mais uma vez os mesmos líderes, e o Brasil na posição 78 de 142 países, onde o último a Venezuela. Olhando a corrupção, quem está lá em primeiro com menor corrupção? Dinamarca, Noruega, Singapura, Suécia, Finlândia. E aonde se encontra o Brasil? Na posição número 81, quase em vermelhinho, de 142 países. Governos mais abertos, ou seja, que permite uma maior liberdade. Quem são os primeiros? Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Holanda, e o Brasil na posição número 41 de também 142 países. Respeitos aos direitos fundamentais, os mesmos países liderando, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, e o Brasil na posição número 91 de 142 países. Ordem e segurança, o Brasil na posição 120 de 142. Quem lidera? Luxemburgo, Irlanda, Singapura, Dinamarca, Noruega. E quando falamos de respeito às regras, o Brasil na posição número 76 de 42. Justiça civil, vemos o Brasil também na posição 84 de 142. E a justiça criminal, o Brasil na posição 114 de 142 países, também liderado com uma justiça criminal mais eficaz, Finlândia, Dinamarca, Noruega, ou seja, os mesmos países. Ao olharmos os países que mais têm índice de desenvolvimento humano, ou seja, melhores qualidades de vida, são os mesmos países que lideram cada um desses índices. Normalmente, esses países nórdicos, que são os países que têm mais liberdade econômica, com impostos menores na parte de empresa, na parte de renda, eles têm bastante tributo. Não seria o meu modelo ideal. Conheço todos esses países, mas é muito melhor do que o que nós temos aqui. De qualquer maneira, são países que pregam o livre empreendedorismo, a não intervenção do Estado em suas empresas, o imposto menor na pessoa jurídica, uma liberdade individual, um respeito à lei e que você tem basicamente liberdade de empreender e de se posicionar. Por isso eles lideram todos esses índices e o Brasil sempre abaixo. Ou seja, aqui mais um ponto. Do seu ponto de vista do perfil, você tem que conversar com a tua própria família. Ao juntarmos tudo, se você tiver a oportunidade, como hoje em dia cada vez está mais fácil esse fluxo de ir e vir, eu acho que o Brasil vem deixando mais uma vez a desejar e se tornando eternamente esse país medíocre, infelizmente, que é. Não adianta você ter todo o potencial se você não executa ou não usa esse potencial. Ele simplesmente deixa de valer. E isso é extremamente triste. Pense que a vida humana, segundo até o livro The Fourth Turning, a quarta virada, de dois historiadores, em que ele fala que a vida humana é dividida em 4 ciclos, de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 anos. Portanto, essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, como a demografia brasileira está caindo e a produtividade dessas pessoas já está muito baixa no mercado de trabalho, vai demorar um tempo até eles conseguirem reverter essa tendência e chegar a ser mais produtivo e termos um país com competitividade nesse cenário internacional do mundo de inteligência artificial. Portanto, pelos próximos anos, sim, seremos e continuaremos sendo um país medíocre. A questão é, quando nós pararemos de cavar para nos afundarmos mais? Enquanto a mentalidade petista, estatizante, estiver enraizada no DNA do brasileiro, a gente vai seguir
cavando. Esperemos que a gente consiga parar de cavar antes de chegar na posição que a Argentina chegou, que agora sim eles pararam de cavar e estão subindo a um alto custo de mais de 3 décadas de puro socialismo implantado por lá em sua mentalidade, que levou o país à deterioração fiscal, à deterioração institucional e ao grande índice de pobreza. O Brasil escolhe o seu caminho através de sua população e o único que muda é a educação. Seguimos.